Vasco entra em campo amanhã, 8 horas da noite, para enfrentar o Mirassol e fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro. Jogo fora de casa, mas que o Vasco tem sim condições de chegar lá e vencer. Eu não vejo como um jogo perdido, como 99% da grande mídia está falando. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo para esse confronto. Teremos Inestrosa, teremos Brenner, é isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para a partida diante do Mirassol. No gol, é bem provável que o Léo Jardim seja o titular. Por mais que o Fernando Diniz tenha falado que ele estava com a virose e tudo mais, eu acho que já deu tempo de se recuperar. Então se ele tiver com 100% de condições de jogo, obviamente o Léo Jardim vai ser o goleiro titular do Vasco. Se acontecer algum problema, ele não tá se sentindo bem de novo, aí quem joga é o Fuzato. E na lateral direita, para esse confronto diante do Mirassol, não teremos o Paulo Henrique. Ele sentiu dores no pé e não foi relacionado para esse jogo. Então com isso, o Puma Rodrigues vai jogar como titular mais uma vez. Ele que vem de uma partida contra o Boa Vista, no qual ele marcou 2 gols. Grande parte da torcida do Vasco até apoia o Puma titular, porque o Paulo Henrique não vive seu melhor momento. Então vai ser mais um teste aí para o uruguaio do Vasco. Torcer para que ele faça uma boa partida, mas o Paulo Henrique sempre faz falta, principalmente falando sobre parte defensiva, um jogador que recupera muitas bolas para o Vasco e que ele esteja apto o quanto antes. Na dupla de zaga temos aqui uma certa dúvida, cara. Por mais que o Cuesta seja o titular, e eu acredito que ele vai ser o titular no jogo de amanhã, ao lado do Robert Renan, o Saldívia vem colocando uma pulga atrás da orelha do Fernando Diniz. O Diniz está muito tentado, eu tô vendo, de tentar colocar o Saldívia como essa dupla de titular ao lado do Robert Renan. Então é até bom, porque o Cuesta vai ter que jogar no seu mais alto nível, porque senão tem um jogador pedindo passagem ali para buscar essa vaga de titular também. Então, amanhã eu acredito que o Cuesta e o Robert Renan serão titulares, mas o Vasco tem ali o Saldívia, quem sabe, pedindo passagem nessa zaga pelo lado direito. Na lateral esquerda, Lucas Piton deve ser o titular, mas eu acredito sim no Piton titular de novo amanhã. No meio de campo, sem nenhuma dúvida, Thiago Mendes e Cauã Barros formarão a dupla de volantes titular do Vasco. O Barros cumpriu suspensão diante do Boa Vista, já que ele havia sido expulso no clássico diante do Flamengo. É um jogo para o Barros voltar a jogar bem, voltar a se impor no meio de campo, um jogador importante, principalmente na fase de marcação do Vasco, para recuperar bolas em posição física no meio de campo. Então a gente espera que o Barros volte a atuar em alto nível novamente. E o Thiago Mendes é o cara para controlar o jogo aqui do Vasco, fazer o Vasco ter a posse de bola, fazer o Vasco se impor no campo de ataque também, controlar o jogo. O Thiago Mendes é esse tipo de jogador e uma vitória do Vasco passa muito por esses dois caras no meio de campo. O Thiago Mendes e o Barros são meio que o coração e o pulmão do time, a bola passa o tempo todo por eles. Para a bola chegar no quarteto de frente, muitas vezes tem que passar pelo Thiago Mendes e pelo Cauã Barros. Para o Vasco se defender bem, também passa pela uma boa atuação desses dois volantes. E eles serão os titulares no confronto de amanhã. Agora, nesse quarteto de frente do Vasco, temos algumas dúvidas e eu vou te explicar quais são elas. Primeiro aqui, o Andrés Gomes será o titular na ponta esquerda, isso aqui é incontestável. Jogador de muita força física, vive um ótimo momento no 1 contra 1. É difícil de ter algum adversário para parar ele. Inclusive, se o Daniel Borges for o lateral direito titular amanhã do Mirassol, eu vejo o Andrés Gomes com uma facilidade grande de vencer os duelos em cima do Daniel Borges. O Andrés Gomes é muito mais rápido, é muito mais forte. Se o Vasco gerar situações de 1 contra 1 do Andrés Gomes contra o Daniel Borges, é capaz do Andrés Gomes decidir esse jogo para o Vasco e atropelar o Daniel Borges fisicamente e tecnicamente. Então assim, é um jogador que tá com a confiança muito em alto, e a vitória do Vasco passa muito por esse colombiano. Para ser o camisa 10, o meia do Vasco, o Coutinho seguirá como titular. Mas assim como lá no caso do Cuesta, eu volto aqui para falar também do Johan Rojas, que fez um ótimo jogo diante do Boa Vista e mostrou assim que, cara, tem assim uma capacidade para tentar brigar por vaga de titular no time do Vasco. Então a cobrança para o Felipe Coutinho, ele mesmo tem que se cobrar para fazer atuações melhores do que ele vem fazendo. O Rojas é um jogador que vai ficar como opção no banco de reservas e se mostrou uma ótima opção para entrar no decorrer do jogo. Coutinho cansou, 15 minutos do segundo tempo, 20 minutos do segundo tempo, coloca o Rojas que ele vai conseguir manter um bom nível ali no meio de campo de atuação e até subir em intensidade física ao meio de campo do Vasco, entrando descansado, inclusive até do segundo tempo. O Vasco ganha essa ótima opção desse colombiano.
Para jogar como centroavante temos uma grande dúvida. Por quê? O Vasco perde o Ryan, o Vasco perde o Verratti e sobra David e GB. Muito dificilmente o Brenner será relacionado para o jogo de amanhã, ainda não está nem registrado no bid, pode ser que conste hoje ele como registrado no bid. Mesmo assim, sem ritmo de jogo, o Brenner não vai ser titular amanhã. Então temos duas opções, David ou GB. Tomara que seja o último jogo deles como titular, que no próximo jogo o Brenner já possa estrear e já comece jogando normalmente. O Brenner está em ótima forma física, é um jogador jovem, então não vai ter tanto problema para se recondicionar fisicamente, até porque todo mundo está em início de temporada. Mas vamos lá, David ou GB devem formar o ataque titular do Vasco. O David é um jogador que está se atrapalhando com a bola, mas é um cara imprevisível. Do nada, às vezes o David tira uma finalização de média a longa distância, acerta e decide o jogo para o Vasco. David é assim, David é imprevisível. O GB tá sendo previsível, o GB a gente já tá sabendo o que esperar. Fica na área, não consegue vencer um duelo aéreo, não consegue fazer um pivô, tá muito pressionado pela torcida, então talvez realmente o Diniz comece com o David de centroavante. E aí é triste porque o Vasco só vai ter essas duas opções, David ou GB. Complicado, mas é torcer para que eles vão bem, porque são jogadores do Vasco. E na direita, o Nuno Moreira vai ser o titular. Então até existiria essa chance do Rinestrosa ser relacionado já para esse jogo. Mas pela parte física, ele não vai estar à disposição do Vasco nesse confronto diante do Mirassol, nem no banco de reservas. Seria importante ter ele no banco de reservas nesse jogo, mas pela condição física do atleta, ele não vai estar ainda à disposição, nem ele, nem o Brenner. Então será realmente amanhã o Nuno Moreira como titular, e aí no ataque é David ou GB. Eles inclusive ficaram no Rio de Janeiro, tanto o Inestrosa quanto o Brenner, fazendo esse trabalho físico para estarem aptos o quanto antes para jogarem com a camisa do Vasco da Gama. Então devemos ter como opção no banco de reservas o Rojas, como essa grande opção ali do meio para frente do Vasco. E é isso, cara, esse deve ser o time do Vasco amanhã, só confirmando aqui para vocês novamente: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton, Thiago Mendes, Cauã Barros, Andrés Gomes, Felipe Coutinho, David ou GB e Nuno Moreira, com opções assim para entrar no decorrer do jogo do Johan Rojas e do Alan Saldívia também ali na zaga, no setor defensivo. E é isso, gostaram do vídeo? Deixa o likezão, se inscreve no canal para tu não perder nada que publicar aqui. Eu ficando nessa, grande abração do Francesco, é nóis e fui!